Vamos falar agora do transporte vetorial. O que seria o transporte vetorial? É o transporte de partículas de um lado para o outro do epitélio. As substâncias vão se movimentar de dentro para fora, que nós chamaremos de secreção. Aqui temos dois tipos de secreção, a secreção paracelular e a secreção transcelular, que vai por dentro da célula. E aqui temos a secreção, aqui temos a absorção, quando o material vem de fora para dentro, a absorção ou reabsorção paracelular. E aqui a gente tem a absorção ou reabsorção transcelular. Ok? Nesse caso, temos então uma característica fundamental: a membrana ela é polarizada, as substâncias vão seguir apenas num determinado sentido, direção. Isso acontece graças às junções de oclusão que dividem as células em dois domínios: o domínio apical, a membrana apical, e o domínio basolateral, que é essa parte de baixo, encostada na membrana basal. Observe bem, para que o transporte vetorial possa ocorrer, as proteínas específicas da membrana devem ser mantidas em apenas um dos domínios da membrana plasmática, ou seja, ou elas têm que ser colocadas apenas na membrana apical ou apenas na membrana basolateral. Vamos ver um exemplo. Observe essa proteína super importante. Essa é a bomba de sódio e potássio, ou sódio e potássio ATPase. Ela precisa ser colocada e ela é inserida apenas na membrana basolateral. Por quê? Vamos entender? O que ela faz? Ela bombeia para fora da célula sódio e coloca para dentro da célula potássio. Quando ela retira o sódio da célula, ela cria um gradiente eletroquímico entre o lúmen e o intracelular. Fora da célula, aqui no lúmen, há a presença de milhares de íons de sódio e aqui não tem nada de sódio, está o mínimo de sódio possível. O que vai acontecer? Nós vamos ter um gradiente, o sódio ele vai ter uma força empurrando ele para dentro. Então, utilizando-se de canais, o sódio pode entrar. Mas aonde que esses canais devem ser colocados? Na membrana apical ou na membrana basolateral? Canais de sódio na membrana apical. Canais de potássio na membrana basolateral. Dessa forma, temos um movimento efetivo desses íons, incluindo o cloreto, que é puxado através das interações elétricas entre as cargas positivas e negativas se atraem, o cloreto acompanha o sódio e a água também acompanha. A diferença aqui é que os íons que vão passar por dentro da célula, o transporte transcelular, são íons que são muito melhores regulados. Alguns transportes ativos, que é o caso da bomba de sódio e potássio, um transporte ativo primário, e transportes passivos, que são os canais iônicos, no caso, a difusão facilitada. Aqui no caso, teremos o transporte passivo, que é o transporte paracelular. O cloreto e a água estão passando entre uma célula e outra. Dessa forma, teremos um movimento efetivo de substâncias do lúmen para o interstício, ou seja, de fora para dentro do nosso corpo. Estamos puxando o sódio para dentro do corpo, estamos puxando o potássio está voltando para o teu corpo, estamos puxando água e cloreto. Isso não é fantástico? Esse então é o transporte vetorial. Vamos ver esse outro exemplo. Novamente, a sódio e potássio ATPase vai ser colocada na membrana basolateral e ela vai gerar então um gradiente transmembrânico
com o sódio. E o sódio vai ter energia para carregar determinadas substâncias. Vamos colocar esses transportadores aqui. Esse sódio tem energia armazenada, energia química, e essa energia vai ser utilizada para transporte de glicose, de galactose, aminoácidos, fosfatos, e o transporte ativo secundário. Esse transportador tem que ser colocado, tem que ser inserido apenas na membrana apical. Ele não está presente na membrana basolateral. Olhe bem esse carreador. Esse é um carreador de glicose. É um carreador de monossacarídeo. Como que essa glicose que está entrando vai sair? Ela vai sair por um carreador, que no caso é um tipo de transporte passivo, uma difusão facilitada. Essa glicose precisa sair pela membrana basolateral. Então, esse carreador precisa ser colocado na membrana basolateral. Tá? Assim, teremos um transporte efetivo, um transporte vetorial das substâncias. O sódio está sendo levado para dentro do corpo, juntamente com vários elementos, glicose, galactose, aminoácidos, fosfatos. Vamos ver esse outro exemplo. Novamente, a sódio e potássio ATPase sendo colocado na membrana basolateral. E aqui um transportador muito importante. Esse é um transportador observado nas células dos rins, nos néfrons. Aqui, esse transportador vai carregar para dentro da célula, utilizando a energia do sódio, o cloreto, 2 íons de cloreto para 1 íon de potássio. Esse também é um transporte ativo secundário. Aqui temos canais iônicos que precisam ser colocados nas membranas basolaterais para que possamos ter um transporte vetorial de forma efetiva, ou seja, íons, vários deles, sódio, cloreto, potássio, sendo transportados para dentro do seu corpo.